Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje eu te convido a rezar e ler, refletir o Evangelho, mas a gente aqui vai fazer a primeira leitura. Sentindo no meu coração uma vontade de falar sobre ela. O Evangelho vai tratar do segmento desses últimos dias. Muito importante que você leia, reflita, porque a gente tem trabalhado, Jesus tem nos pedido, nesses últimos dias, sobre o seguimento a Ele, sobre a evangelização. O Evangelho de hoje é um texto que nos dá muita coragem nesse fim. Mas vamos para a primeira leitura, que foi aquilo que me veio para fazer a reflexão do dia de hoje. Leitura do livro do profeta Isaías. No ano da morte dos reis Osias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé ao seu lado. Cada um tinha 6 asas. 2 cobriram-lhes o rosto, 2 os pés, e com 2 eles podiam voar. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas e seus gonzos, e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: Ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz. E tocou-me a boca, dizendo: Assim que isso tocou seus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querida e querida de Deus, paz e bem. Essa leitura de hoje, ela traz alguns pontos e o principal que eu quero partilhar com vocês é a nossa necessidade pelo interesse de estarmos no céu. Isso vem com muita clareza na minha mente, no meu coração, ao ler essa leitura. Porque Deus, Ele colocou em nós uma saudade dEle, uma saudade de estar com Ele. Isso é natural, todo ser humano tem. Claro que não necessariamente todo ser humano chega a encher esse lugar no seu coração com o próprio Deus, deveria ser. Mas, para nós cristãos, é importante que a gente saiba que esse lugar é do Senhor. Que nós precisamos ter e nutrir em nós esse desejo, essa vontade de estarmos com Ele, de vivermos no céu, porque lá é o nosso destino. E o céu se faz aqui também. O céu é viver com Deus. O céu é viver na plenitude da graça de Deus. E é legal entender que o nosso Senhor, na visão de Isaías, por exemplo, é um Senhor cheio da grandeza, cheio da glória, mas Ele é aquele que estende
o seu manto, estende o seu ser para ocupar todos os lugares. Como diz a palavra, né? Ele alcançava com seu manto toda aquela região. Isso é para mostrar para cada um de nós que Deus, apesar de toda a sua grandeza, Ele se faz estar no meio de nós. Ele se entrega por completo. E o texto também vai dizer: toda a terra está repleta da sua glória. Para ratificar isso, para que a gente entenda que Deus está em tudo. Deus não se omitiu, nem se omite. Depois da criação, depois de ver que tudo estava bom, o que Deus desejou fazer? Claro, depois que nós, homens, por meio de Adão e Eva, por meio dos primeiros homens, desligamos desse contato com Ele, o que Ele fez? Ele se doou mais uma vez por meio da vida de Jesus, para que nós pudéssemos ter esse caminho de volta para a casa do Pai. E na liberdade, sempre na liberdade. Então, ele não se distanciou da sua criação. Muito pelo contrário, agora ele está mais presente do que sempre foi desde Jesus, porque ele está no meio de nós. Jesus é Deus conosco, Emmanuel. E nós precisamos, ao olhar para as coisas de Deus, desejá-las profundamente. Nós precisamos desejar estar com Ele. Isso vem muito forte hoje. Porque aonde está o nosso coração, aonde está a nossa cabeça, aonde está nosso interesse, nosso desejo, aí realmente nós estamos. E aí a gente também pode ter o mesmo pensamento muitas vezes de Isaías. Mas, Senhor, o Senhor que é tão grande e eu sou tão pequeno, como posso ser digno de Ti? E aí Isaías fala, né? Eu que tenho os lábios impuros. A gente também pode tranquilamente falar, eu que tenho isso, aquilo, eu que tenho minha vida com essas dificuldades, com esses pecados. E aí uma visão maravilhosa. Vem o anjo tocar com algo que é santo, justamente aquilo que Isaías disse que poderia o afastar de Deus. O anjo toca justamente os lábios impuros e ainda fala, olha, agora a sua mancha, o seu pecado está perdoado. É isso que Deus faz com cada um de nós. É por isso que Ele está muito próximo a nós, para dizer, meu filho, eu realmente sou Deus, eu sou o Criador. Se nós olhássemos a nossa vida e olhássemos para Deus, a gente perceberia o nada, mas Deus vem falar, a minha lógica, a minha matemática é diferente. Só quero seu sim. E eu quero que você me entregue tudo aquilo que me afasta de vós, porque é nesse local que eu vou tocar com minhas mãos, para que você, com todas as suas qualidades, com todas as suas boas obras, também santifique aquilo que é mal em você. E assim eu viva uma comunhão plena contigo. É isso que Deus vem falar com cada um de nós hoje. Não nos sintamos indignos a ponto de nos afastarmos de Deus. Mas, ao olharmos para a nossa indignidade, ao olharmos para as nossas limitações, para os nossos pecados, a gente possa perceber que isso, na verdade, é uma oportunidade de oferecermos aquilo que não é legal em nós, aquilo que nos afasta de Deus, oferecer integralmente para Ele, para que Ele possa tocar, santificar e
nos conduzir para um processo de conversão real, e que a gente comece a perceber que ao toque de Deus, essas coisas vão mudando e vão nos fazendo ficar cada dia mais próximos dele. E assim, até trazendo esse caminho desses últimos dias, né, que é a evangelização, que é Jesus enviando, a palavra também nessa primeira leitura vai fechar com Deus perguntando. Gente, é sempre uma pergunta, por isso que é sempre um convite. Deus perguntando: quem eu enviarei? Quem irá por nós? Nós, lembramos, Trindade, terceira pessoa, quer dizer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem irá por nós? E nós, nesse processo de abertura a Deus, de entrega plena ao Senhor, nós possamos, assim como Isaías, falar: Senhor, eis-me aqui, eu irei no teu caminho, eu irei para onde tu me quiseres. Que a gente possa hoje fazer essa oração, pedir a Deus a graça de sermos todo dele, e ao avaliarmos a nossa vida, entregar ao toque amoroso do nosso Senhor aquilo que nos afasta dele, aquilo que nós temos de pior. E que esse sentimento de indignidade seja substituído pelo sentimento de necessidade. Nós até podemos e somos realmente indignos do Senhor, mas é Ele que nos deu a abertura de aproximar de nós. É Ele que chega até nós. Então, apesar de indignos, nós passamos a entender que nós, na verdade, somos necessitados da graça e do amor de Deus. E assim como quem tem fome e vê logo ali na sua frente a comida, nós possamos deixar que esse Deus que chega tão próximo de nós a ponto de simplesmente de encostar na gente, mas que não passa disso, porque pede: olha, eu tô aqui, você pode até sentir, você pode me sentir, mas eu só entro se você deixar. Então esse Deus que chega a nos tocar, mas não nos invade, que a gente possa perceber que a gente só precisa abrir a porta para Ele morar, para Ele habitar em nós, para Ele nos conduzir. Sejamos indignos, mas transformemos essa nossa indignidade na necessidade do nosso Senhor, que quer habitar em nós. Partiu dele, e no seu amor Ele espera o nosso retorno, a nossa abertura. Ele espera o nosso sim. Que Deus possa nos dar a graça de dizer o sim a Ele diariamente. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco. Dá-nos a graça de nunca nos afastarmos do Teu amor. Amém.